Segunda aula da disciplina de leitura e produção de texto, né? Meu nome é Agora de Varão, para quem não conhece, meu e-mail para contato é o que está registrado na tela, para que você tenha algum contato comigo. Então, nós tivemos um primeiro encontro, onde nós falamos para vocês, né, sobre o plano da disciplina, a divisão, o conteúdo da primeira unidade, como isso aí seria distribuído, tá? Como essa parte seria organizada para que você desenvolvesse a disciplina. Passado já o primeiro momento, né, da primeira unidade, nós estamos aqui para o segundo momento. Tá? E nesse momento, eu começo fazendo a pergunta para vocês. Quais são as dúvidas de vocês até agora? Com relação às atividades que já realizaram, o fórum que já realizaram? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre o conteúdo? Sobre o material? Alguém tem alguma dúvida? Vocês já viram o material da segunda unidade? Vocês já viram os textos, as leituras que vocês precisam desenvolver na segunda unidade? Já começaram? Bom, a segunda unidade, você tem textos, então você tem links aí que você tem que acessar os textos. É bom que você olhe no plano de trabalho. Lá no plano de trabalho tem todos os textos que você precisa ler nessa unidade. Aí tem os links que você precisa acessar nas unidades para que você possa desenvolver essa atividade. Assim como os vídeos que você vai precisar ler, tá, que abordam também essa unidade. A segunda unidade, ela fala sobre a tipologia e os gêneros textuais. E é uma unidade em que todos os textos e vídeos que você precisa ler nessa unidade, eles irão direcionar você para a abordagem sobre essa dicotomia, né? Tipologia e gêneros textuais, né? Qual é a diferença que existe entre eles, o que caracteriza um, o que caracteriza o outro, o que é um tipo, o que é um gênero. Quando nós escrevemos tipologia ou nós escrevemos gêneros textuais, onde elas se enquadram, como elas se completam, quem está dentro de quem, tá? Dentro dessa relação aí de tipologia e gêneros textuais. Além disso, nós iremos abordar as tipologias, né, textuais, narrativa, descritiva e dissertativa. E também tem a injuntiva, tem a expositiva em menor representação. Mas as três maiores são essas que a gente já conhece, né? A narrativa, a descritiva e a dissertativa. São as tipologias marcantes, são as tipologias mais trabalhadas na educação básica. Então, são essas tipologias que estão sendo contempladas no material que vocês têm aí à disposição de vocês. Nessa segunda unidade, você tem o Fórum 2 e você tem a atividade do ENAD. É uma atividade que é exigida pela coordenação e você precisa responder, né? Essa aí. Andressa, você é de que polo? Preciso saber para poder saber quem é sua tutora. Água Branca. A tutora de Água Branca está na sala. No encontro que eu tive com os tutores, Andressa, eu pedi que todos eles acessassem o material que estava relacionado para a disciplina. Então, todo esse material que está listado no plano de trabalho, eu pedi que eles acessassem, justamente para eles poderem verificar isso aí. Então, eu acho que a sua tutora também de Água Branca, ela deve ter feito isso. Então, entre em contato com ela para ver o que ela diz, né? Como foi que ela acessou o texto e se ela conseguiu o texto todo. Dependendo da resposta dela, aí você entra em contato comigo. Mas é para a tutora saber isso aí, porque até esse momento já é para todos os tutores ter acessado todo o material, né? Porque é assim que um tutor faz. Quando a gente recebe a disciplina, a gente abre logo todos os arquivos para saber se todos estão abrindo. Foi isso que eu pedi, né? Abrissem os arquivos, acessassem os links para ver se todos os textos estão ativos. Então, se a tutora estiver presente,
veja essa questão, a Andressa disse que não está conseguindo abrir o livro. Aí veja se o link abre o livro realmente, se não abre, passe essa informação para mim que eu envio outro, vejo aqui se abre ou não abre, e se tem que tomar outra providência. Viu? Por favor, peço que a tutora de Água Branca veja essa questão. Bom, voltando aqui. Então, nós temos esse material para ser visto, para ser discutido nessa unidade. O Fórum 2, que é o que contempla essa segunda unidade de vocês, né? E é por ele que eu vou começar, porque como vocês já têm aí todo o planejamento no plano, vocês já têm isso tudo distribuído no plano de trabalho, e vocês têm um material na plataforma, eu não vou mais falar do material. E vocês também têm um slide da unidade 2. Eu vou contemplar diretamente as atividades, né? Por quê? Porque alguém pode não entender, não ter entendido as atividades, e aqui eu vou falando, se você tiver alguma dúvida, você vai perguntando logo, para que a gente possa esclarecer. E quando você for responder o fórum, você for responder as atividades, você já tem um norte, né, do que você vai fazer. Bom, o Fórum 2, que está na unidade 2, tá, ele pede primeiramente que você acesse o vídeo sobre gêneros textuais do canal Escrevendo o Futuro. Tá? Então lá você tem um texto muito bom, muito bem articulado, tá? Você tem toda uma abordagem que ela é feita, é uma abordagem direta, uma abordagem que dá para todo mundo entender, tá? Não fica aquela coisa muito teórica, e você precisa ver, e às vezes até ver mais de uma vez, para você entender a abordagem que é feita no vídeo. E depois eu pergunto, de acordo com o vídeo, os gêneros textuais têm sido considerados pelos pesquisadores e professores como uma excelente ferramenta de ensino. Por que isso tem acontecido? Né? Por que eles têm considerado essa ferramenta assim, como excelente para que você possa desenvolver o ensino? E aí vem, e hoje, considerando o contexto de tecnologias digitais, só o uso dos gêneros textuais é suficiente para desenvolver um ensino de qualidade nas escolas? Nós estamos nesse mundo, nesse boom, nessa efervescência do uso das ferramentas digitais. E a pandemia, ela veio intensificar isso aí, tá, em uma grande escala. Mais e mais as pessoas estão usando ferramentas digitais, mais e mais as pessoas estão se apropriando de ferramentas, de modos, de formas diferentes, de metodologias de ensino diferenciadas, para que você contemple o uso das ferramentas digitais. Então, quando os PCNs foram lançados, os PCNs na época, na década de 80, quando os PCNs foram lançados, eles serviram como um divisor de águas. Antes dos PCNs, você tinha um ensino de língua portuguesa voltado basicamente para a estrutura gramatical da língua. As pessoas se preocupavam muito em ensinar a gramática, tá? E exercitar menos a escrita e a leitura. Os PCN foram lançados e eles vieram com a proposta de que o ensino de língua portuguesa deveria ser centrado no uso dos gêneros textuais na escola. E aí começou aquela movimentação toda de se usar gêneros textuais diversificados na escola. Os livros didáticos foram adaptados, gêneros diferentes de outras modalidades foram inseridos nos livros didáticos. Você não tinha mais só conto, só texto literário. Os livros didáticos começaram a trabalhar com notícias, trabalhar capas de filme, trabalhar quadros, esculturas. Eles começaram a trabalhar com outras linguagens. Então, essa variedade de linguagens, elas entraram nas propostas didáticas das escolas. E os livros começaram a vir recheados de textos diversificados, de gêneros diversificados. Por quê? Porque a proposta era que se você trabalhasse, tá, com os gêneros textuais, você estava fazendo um trabalho muito bom. Só que ficou desse jeito. Hoje você já tem aí a BNCC, que está direcionando as reformas curriculares, e a BNCC já
traz essa outra abordagem de que não é só os gêneros textuais, mas você também tem que levar as ferramentas digitais para a sala de aula. Como é que você pode aprimorar, como é que você pode qualificar o ensino usando as ferramentas digitais? Como é que esse uso de ferramentas digitais, eles podem contribuir, né, para a formação do leitor e para a formação do produtor de texto na escola? Não só na língua portuguesa, mas também na língua inglesa e em todas as outras áreas, né? Porque você não usa ferramenta digital só nas línguas, né? Você também usa nas outras áreas, tá? Para outros fins, né? Fins acadêmicos, mas você usa. Então, hoje você tem aí esse direcionamento aí da BNCC voltado para isso aí. Então, você tem um momento em que se começou introduzindo gêneros textuais e hoje você tem o uso dessas tecnologias, se apropriando desses gêneros para poder dar um norte mais amplo, né, mais abrangente dentro da proposta da escola. Então, a pergunta, ela gira em torno disso aí. Assista o que o vídeo traz para você, veja o que é falado lá, pense, reflita sobre o assunto e apresente a sua resposta aí na estrutura do fórum. Ele pede que você faça esse momento de reflexão para que você possa falar sobre essa questão, porque é algo que temos que pensar, até porque nós estamos nos formando em uma licenciatura. Vocês estão na licenciatura da língua inglesa. Obrigatoriamente, se você se formar e no final você quiser seguir a carreira acadêmica da licenciatura, você vai para a sala de aula. E lá, mais do que nunca, lá mesmo a gente pensa que lá é que as tecnologias estarão assim em massa nas escolas, no ensino. Porque hoje a gente já vê isso, né? É um avanço tímido ainda, mas a tendência é que isso cresça. Então, é um momento para você refletir. Como é que isso aí está funcionando, como é que você percebe essa situação. E você apresenta a sua resposta. Pense sobre isso, leia outras coisas que você encontrar, outras notícias, reportagens, textos, assista outros vídeos. Gente, a internet dá para a gente assim, uma possibilidade de vídeos maravilhosos. E você encontra isso nesses programas culturais acadêmicos. Não é só em Facebook, não. É você ver mesmo dentro de uma proposta. A Nova Escola tem vários vídeos que ela traz para a gente assim, várias informações voltadas para esse norte, tá? E que dá condições para que você tenha uma fundamentação base e você possa refletir, você possa se posicionar disso aí, tá? Então, veja como é que vocês podem pensar, articular um pensamento e apresentar uma resposta. Leia sobre o assunto antes que você coloque toda essa fundamentação para funcionar. A atividade do ENAD, que está na unidade 2, ela é pedido que seja apresentado para vocês uma atividade que tenha duas questões, tá, voltada, né, direcionada para a estrutura do ENAD, né, até porque é uma avaliação que você se submete a ela ao longo do curso, né. Em algum momento você é solicitado, pode ser solicitado, pode ser que não, mas você pode ser solicitado para a prova do ENAD. E essa atividade eu fiz a partir da adaptação de duas questões que eu peguei da prova anterior do ENAD. E a primeira, ela traz dois textos. Por que eu escolhi desse jeito? Por quê? Porque a disciplina é de leitura, tá? E de escrita. Então, eu peguei essa atividade que tinha os dois textos falando sobre a televisão e na sequência disso aqui, ele traz uma questão de múltipla escolha. Eu não botei aqui a questão, mas é uma questão em que você tem que ver como cada texto fala sobre a televisão, né? A abordagem que a televisão faz. Então, você tem gêneros diferentes que abordam uma mesma temática e, dependendo do gênero, cada um deles tem uma funcionalidade. O bom disso é que, a partir desses
conhecimentos que você tem sobre gênero textual, você comece a ler gêneros diversificados, gente, sobre a mesma temática. É mais ou menos assim, às vezes você está assistindo a televisão e passa uma reportagem num determinado canal. Você assiste um telejornal e está lá passando uma reportagem. Se você é uma pessoa que se interessa, que você quer ver exatamente a abordagem de outros, você procura os outros canais para você saber qual é a abordagem que eles estão dando para aquela mesma temática. Então, se sai uma notícia nacional, por exemplo, quando saiu a questão do coronavírus, então você tinha todos os canais de televisão fazendo essa cobertura em cima dessa pandemia, desse alastramento do coronavírus no Brasil e no mundo. Então, se você quer saber, se manter mais informado, conhecer melhor ângulos diferentes, você teria que ler, assistir telejornais diferentes. Porque, às vezes, um telejornal ele aborda um ponto, o outro telejornal ele já aborda outro. Já você tem um terceiro que ele vai fazer entrevistas, ele vai fazer abordagem diferente. Então, você tem ângulos diferentes, olhares diferentes para uma mesma temática. É assim que você amplia o seu horizonte de leitura. É você adquirindo a maior quantidade possível, daí variada, de ângulos sobre uma mesma abordagem. Então, aqui você tem dois. Quando vocês fizeram a prova do Enem, lá você tinha uma temática e você tinha textos motivadores. E lá você tinha gêneros diferentes. Era apresentado para você gêneros diferentes sobre a mesma temática. Então é assim que a gente vê as coisas, a gente vê sempre em mais de um ângulo para você poder responder. Então, na sequência disso aqui, você tem a questão de múltipla escolha. Eu não coloquei as questões aqui, porque eu acho que elas estão diretas, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois é só entrar em contato, que com certeza o seu tutor já viu essa atividade e ele sabe como responder. Tá? Ele está sabendo como responder, ele vai saber como tirar suas dúvidas. Tá? Só lembrando aqui que todos os tutores, eu enviei no grupo dos tutores os gabaritos das atividades e dos fóruns. Então, todo mundo já está gabaritado para poder corrigir as atividades dos alunos. É só ver essa questão aí e acompanhar de perto. Bom, o que eu acho que o foco tem que ser maior nessa questão, que é a questão discursiva. Lá você tem textos, eu não botei o texto só, a introdução, são textos que falam sobre a violência urbana. Você tem um texto que fala a violência nos centros urbanos pode emperrar o desenvolvimento, e você tem o outro, a violência urbana, um problema para ser resolvido. O tema dessa semana no diálogo na USP é a violência urbana, abordando questões de segurança e de insegurança na sociedade. Os dois textos versam sobre essa temática. E lá tem os textos para que você possa ler, tá, na íntegra. E você pode ler outros textos. E aí vem a pergunta. Nos dois textos é narrada uma situação que ainda é recorrente nos centros urbanos brasileiros, a violência urbana. A partir das situações apresentadas, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre a violência urbana. E lá você vai ter que apresentar a análise de duas causas do tipo de violência descrita em seu texto e dois fatores que contribuiriam para evitar o fato descrito em seu texto. Então, isso quer dizer o quê? Que no meu texto, que eu vou falar sobre a violência urbana, eu tenho que elencar duas causas de violência urbana. Eu tenho que descrever sobre duas causas. Obrigatoriamente, eu preciso abordar duas causas de violência urbana no meu texto. Tá? E como é que você poderia resolver, como é que você poderia evitar essa violência? Como você sabe, seguindo aquela estrutura do texto dissertativo lá do Enem, no final você tem que apresentar uma proposta de solução para o problema. Então, você vai discorrer sobre uma temática, a violência urbana. No seu texto, você vai ter que abordar duas causas dessa violência. E você também vai ter que apresentar duas soluções para evitar, tá, esse tipo de violência que você está desenvolvendo no seu texto.
Então, são pontos norteadores que precisam estar presentes no seu texto. Então, quando o tutor for corrigir seu texto, ele vai ter que ver se você está usando a estrutura dissertativa argumentativa. Isso quer dizer que você tem que ter uma temática e você tem que desenvolver argumentos que defendam essa temática. E dentro desse desenvolvimento, você vai ter que falar de 2 causas de violência, tá? Nesse texto. E também nesse texto você vai ter que ter 2 formas de evitar essa violência. O que é que o governo, o que é que você, o que é que não sei quem poderia fazer para evitar esse tipo de violência. Isso tem que ter, entre outras coisas, no seu texto. Isso vai valer 6 pontos. O seu texto ele tem que ser criativo, ele tem que ter uma progressão textual. Quer dizer, você não pode estar repetindo no 3º parágrafo o que você poderia usar outros gêneros, como a notícia ou apenas dissertação. Usar como? Usar para ler. Fábio, você está falando em usar para ler ou usar para escrever? Se for para escrever, você tem que escrever a estrutura dissertativa. Não pode ser notícia, né? É a dissertação. Tem que ser a estrutura dissertativa argumentativa. Se for para você ler, você pode ler outros textos, né, que abordem a mesma temática. Tá? Isso você pode fazer. Agora, a escrita mesmo, apresentar aqui o texto, ele tem que ser na estrutura dissertativa argumentativa. Um título, você tem que botar um título no seu texto, bem criativo. Não pode ser texto dissertativo, porque isso aí não é título. Tá? A progressão textual quer dizer que seu texto ele tem que ter um desenvolvimento. Você começa lá no 1º parágrafo, o 2º tem que ser um desenvolvimento primeiro, o 3º tem que ser uma continuação, tá? Igual a do Enem. Isso, Antônio, vocês já fizeram isso no Enem, por isso que eu achei que essa estrutura era mais próxima de uma realidade que vocês já conhecem, porque vocês fizeram a prova do Enem, e lá no Enem ele pede a estrutura dissertativa argumentativa. Tá? A estrutura completa da tipologia textual exigida, quer dizer, a tipologia dissertativa ela pede uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O seu texto tem que ter isso. Tá? Coerência entre as ideias, quer dizer, as suas ideias elas têm que combinar. Você não pode dizer uma coisa num parágrafo e no 2º parágrafo você se contradizer. Não pode. Se eu estou dizendo que a violência foi causada por isso, eu tenho que defender isso até o final. Eu não posso ficar dizendo algo no parágrafo e depois negar no 2º. Tá? Tem que ter coerência, tem que ter lógica entre as informações. E tem que ter coesão textual, quer dizer, a conexão entre as estruturas textuais, né? Você desenvolver a frase completa, você usar os conectores adequados, a pontuação, a acentuação, toda a articulação linguística corresponde à coesão textual. Toda a articulação da ideia corresponde à coerência textual. Então, quando a gente escreve um texto, você tem que ter a coerência, que é a ideia, são as informações. E você tem que ter a articulação linguística, que é a coesão. As 2 coisas estão presentes no texto. E no texto dissertativo, as 2 estão lá. As 2 precisam combinar para que seu texto tenha uma lógica, para que ele tenha progressão, para que você tenha uma ideia completa, para que a pessoa possa entendê-la com uma articulação total, tá? Para que tenha sentido para o leitor aquilo que você está escrevendo. Então, as 2 têm que ser articuladas. Então, nesse caso, vai valer 4 pontos. Então, o tutor vai corrigir seu texto e lá ele vai colocar isso, né? Ele vai pontuar para a primeira parte e vai pontuar para a segunda parte, né? Se você fizer um texto bom, que contém os elementos solicitados, bem articulado, que tenha progressão, que tenha coerência e a coesão, você não tem por que não tirar uma nota muito boa nessa atividade. Então, é algo assim para você ir exercitando. Porque, gente, o que você faz na academia, enquanto aluno, é justamente desenvolver gêneros textuais diferentes, mas todos eles, a maioria deles, eles estão condicionados à estrutura dissertativa argumentativa. Por exemplo, você for fazer um ensaio, você vai trabalhar
com o gênero ensaio, mas você tem a articulação dissertativa. Vocês vão fazer um TCC no final do curso. O TCC é o gênero textual. Agora, ele é todo centrado na estrutura dissertativa argumentativa, porque lá você tem um tema, você vai desenvolver esse tema, defender esse tema, tá? E você vai concluir. Então, você vai desenvolver essa mesma estrutura, só que numa dimensão maior. Enquanto que aqui você está fazendo um texto em 30 linhas, lá no TCC você vai fazer um texto nessa mesma estrutura, só que em 30 páginas, 40 páginas. Então, é uma estrutura muito maior. Tá? Mas a tipologia textual que fundamenta o gênero textual, ela vai ser a mesma. Se você vai fazer um resumo para um evento, você vai trabalhar a articulação das ideias dentro de um texto. Né? Dependendo do evento, pode ser que você tenha que trabalhar com a estrutura dissertativa, tá? Ou com a estrutura narrativa, vai depender do evento e do gênero textual que você vai apresentar. Mas você vai estar trabalhando o tempo todo com isso, gêneros acadêmicos que seguem as tipologias textuais que você já conhece de longa data. Então, eu vou produzir ensaios, eu vou fazer seminários, eu vou fazer banner de apresentação, vou fazer resumo para eventos. No nosso projeto de extensão, por exemplo, você vai fazer um relato de experiência que nós vamos solicitar, você vai escrever um artigo para ser publicado. São gêneros acadêmicos e que exigem uma tipologia textual que você já conhece. Tá? Então, dependendo do gênero que seja solicitado, você tem uma tipologia que ela é predominante. Então, isso você precisa já ir ensaiando desde ontem, para você chegar lá no amanhã, já sabendo fazer isso e ter uma certa tranquilidade no desenvolvimento, certo? Bom, leitura do livro O Par de Tênis. Atividade 2. Tá, muito boa essa sua sugestão, Fábio. Os fóruns, eles estão aí e os tutores, eles já têm que entrar nos fóruns e eles já têm que interagir com vocês e também fazer isso que você está falando. Esse feedback dos fóruns, ele é feito, né, na mesma representação que vocês fazem, porque vocês alunos entram nos fóruns para vocês interagirem, apresentarem respostas, e os tutores, eles têm que entrar nos fóruns para justamente fazer isso que você está dizendo. Eles têm que articular com a resposta que vocês estão apresentando. É papel do tutor fazer isso. O tutor, ele tem que entrar no fórum do mesmo jeito que o aluno é obrigado, né, vamos dizer assim, é obrigado por conta da questão da responsabilidade, tá? Do mesmo jeito que o aluno tem que entrar no fórum para cumprir essa etapa e apresentar uma resposta, o tutor, ele tem que entrar lá e ele tem que fazer esse retorno, ele tem que comentar a sua resposta, ele tem que dar esse feedback para vocês. Os tutores, eles são parceiros ativos. Eu tenho certeza que todos os tutores, eles fazem isso. Eles entram nos fóruns e dão esse feedback para vocês. Se não fizeram naquele momento, é porque cada tutor tem uma estratégia, né? Às vezes o tutor espera um grupo de alunos se manifestar para ele se manifestar. Às vezes ele espera. Então, cada tutor tem uma estratégia. Mas tenho certeza que os tutores daqui são todos eles responsáveis em executar essa atividade, né, como ela é exigida, né? Eles dão esse feedback e as atividades do mesmo jeito, né? O tutor, ele tem que corrigir a atividade e ele tem que dar um retorno para você na plataforma, dizendo se você acertou a questão, a sua resposta estava bem elaborada, a sua resposta não estava bem elaborada, você foi muito bem, que você não foi muito bem, por quê? O que é que ficou faltando? O feedback do tutor não é ele dizer que você é excelente, não, que ninguém é excelente, tá?
é ele dizer que você fez um bom trabalho, mas ficou faltando você completar uma resposta, desenvolver essa outra, articular melhor aqui, completar esse parágrafo, atender a um item que você não contemplou. Então, o tutor, ele tem esse papel de conversar com você como resposta da sua atividade, para que você possa saber onde você está precisando melhorar. E eu tenho certeza que os tutores estão fazendo isso, estão corrigindo nessa perspectiva, né? Mas alguma coisa está acontecendo, Fábio. Eu tenho certeza aí que os tutores, eles fazem o papel dele. É isso que eu estou lhe dizendo. A gente precisa ver qual é a estratégia do tutor do seu polo, né? Como é que ele contempla esse trabalho. Mas eu tenho certeza que todos eles fazem a parte deles, né? Eles têm esse compromisso, se estão no curso, foram aceitos pela coordenação, porque a coordenação confia neles, né? Aí a gente tem que ver exatamente aqui você está se reportando, uma coisa específica ou não. É uma outra questão que entra no aspecto da coordenação de tutoria, e não na minha, né? Mas eu tenho certeza que eles têm esse compromisso de fazer isso, né? Se não fizeram, agora vão fazer. Porque eles precisam dar esse retorno para vocês saberem onde é que eu preciso melhorar. Porque às vezes a gente responde uma tarefa e a gente tem plena certeza de que está tudo certo. Aí quando vem a nota, no lugar de você tirar 10, você tira 2. Aí você fica louco. Mas por que eu fiz tudo do jeito que foi pedido, eu botei, está tudo certo, por que eu tirei 2? Então essa resposta do tutor é que vai responder a sua pergunta, né? Essa resposta do tutor é que vai lhe dizer isso, né? Para você poder saber onde foi que você não contemplou o que foi solicitado. E na próxima atividade você possa realmente prestar atenção nesse ponto e você possa desenvolver. Tá? Mas é bom vocês olharem lá, porque essas respostas elas são enviadas para vocês, né? Tenho certeza que os tutores fazem isso, né, com todas as atividades. Ó, aqui tem outro dizendo que teve um ótimo feedback. Pois é, porque todos eles fazem, gente. Fazem, né? É só você ver, prestar atenção e ver direitinho, porque os tutores eles fazem isso com maestria. Bom, uma questão dessa atividade, ela gira em torno do conto moderno e do conto clássico. Tá? O que é isso? Essa disciplina, ela não é voltada para você fazer a leitura da ficção, como já foi colocado em outro momento. A leitura da ficção, a leitura da literatura, ela é direcionada para a disciplina de literatura. A nossa leitura, a leitura da área da linguística, ela é voltada para a informação. É essa a nossa leitura. E aqui, para o nosso trabalho, nós podemos ler um texto de ficção, nós podemos ler um conto? Podemos, né? Dependendo do conto. Então, vocês receberam um conto para vocês lerem. Tá? Um conto é da literatura, um conto é da literatura. Só que os contos que são abordados aqui são os contos que eles têm uma nova roupagem. Eles têm uma roupagem onde eles têm um desenvolvimento e uma projeção para trabalhar, não a ideia ficcional, tá? Mas a ideia informacional. Por exemplo, e é aí onde entra a questão do conto moderno e do conto clássico. O conto clássico é aquele conto que trabalha com a ficção, vamos dizer, com a inexistência, né? Com a ideia, com a criação, aquela elaboração que você faz. Então, você cria, né, cenários, você cria personagens, situações, você contextualiza isso, bota essa ideia dentro de uma época e você faz uma estrutura, uma narrativa muito boa. O conto moderno, ele pode trabalhar com um conto clássico, agora ele muda determinados elementos. O eixo do conto clássico, ele não muda, né? Você sabe qual é a história que está sendo retratada ali. Tá? É a história clássica, mas essa história clássica, ela muda determinados elementos, determinados efeitos, para você caracterizar o conto clássico. Tá? E aí, para você caracterizar o conto moderno.
Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês verem duas situações. Uma, você tem um livro clássico, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Quem já leu essa obra sabe que é uma obra da literatura, é uma obra que se enquadra dentro do conjunto de clássicos da literatura, e é uma obra muito boa. É assim, todo mundo precisa ler O Mulato, porque aí você começa a ter uma ideia, você começa a ver a projeção de uma cultura social, de uma determinada época, tá, em que o preconceito racial era assim acirrado. Então, é um texto que todos nós precisamos ler. Agora, é um texto de uma época distante da nossa. O que foi que a editora Ática fez? A editora, ela fez um acordo com alguns autores e solicitou que esses autores fizessem um conto moderno a partir de um conto clássico. E aí você saiu ganhando, por quê? Porque você tem uma história, tá, que ela é atual, tá, e ao mesmo tempo você tem uma história que ela é clássica. Então, dentro desse texto, Longe dos Olhos, você vai ter um conto moderno, porque é um conto que se passa no Rio de Janeiro, na época atual. Você tem espaços que você conhece, situações que você tem. Se você nunca foi ao Rio, se você já foi, melhor ainda, porque você consegue reconhecer os espaços. Se você nunca foi, mas você tem uma ideia do que seja o Rio de Janeiro. E aí você tem acontecimentos que são característicos da época atual do Rio de Janeiro. Atual que eu falo em termos de século, né? Do século no Rio de Janeiro. Situações que são distantes da época do Mulato. Mas a mesma temática que é abordada no Mulato é abordada no livro Longe dos Olhos. A mesma questão do preconceito que você tem em um, você tem no outro, com olhares diferentes, né, com perspectivas diferentes, mas a temática ela se mantém. Então, é isso que aproxima, é aí onde a gente percebe a riqueza da coisa. E para você entender Longe dos Olhos, você precisa de informações que você tem do seu conhecimento prévio sobre a situação, sobre a realidade do Rio de Janeiro, a realidade histórica, a realidade social do Rio de Janeiro. Você entender como essas relações acontecem em termos de escola, tá, num ambiente onde os dois personagens estão inseridos. Você precisa dessas informações que fazem parte, basicamente, do seu contexto social, vamos dizer assim, porque você está na era em que essas coisas estão acontecendo. Tá? Você não está na era de Aloysio de Azevedo, isso eu tenho certeza, porque até eu, por mais velha que eu já seja, mas não cheguei aqui. Imagine vocês, né? Então, vocês estão centrados nessa realidade aqui, Longe dos Olhos. Tá? Então, um conto moderno e um conto clássico, né? Divergem de época, de linguagem, tá? Mas eles podem abordar a mesma temática. E o livro O Mulato, ele está inserido, ele é citado dentro do livro Longe dos Olhos. Inclusive, um elemento de intertextualidade que você usa dentro do conto moderno é justamente você ter esse recorte, essa informação da leitura do Mulato, que se você não fez, se você não conhece, né, pode ser que você tenha dificuldade de entender determinadas relações que são construídas dentro da história, porque você não tem um conhecimento prévio, né, sobre o assunto. Bom, essa é uma questão que é abordada dentro do texto. Então, vai lá. O livro Par de Tênis, né? Vocês já leram essa história antes dessa atividade? Alguém já tinha lido essa história? Que informações eu preciso ter para ler esse texto? Com que textos essa história dialoga? Então, se você ainda não leu o livro, né, O Par de Tênis, ele é um conto, tá? Ele é um conto moderno, e aí você vai ter que identificar o porquê que ele é moderno. E esse conto, quando você estiver lendo, você tem que se fazer essa pergunta: que informações eu preciso ter para que eu leia esse texto e entenda?
que eu consiga interpretar esse texto. Quais são as informações que eu preciso ter? E outra, com que textos essa história dialoga? O par de tênis, ela está conversando. Dialogar, gente, é o seguinte, que informações, de que outros textos eu tenho que trazer a uma informação para esse texto? Na hora que você começa a ler um texto, você diz assim, essa história aqui é parecida com a história tal. Eu já assisti um filme que tem uma história parecida com essa. Eu já li um livro que tem uma história parecida com essa. Aí, às vezes, você diz, eu já sei até como é que isso aí acaba. Aí começar desse jeito, e vai terminar assim. Tá? É como a gente fala quando está lendo os contos clássicos. Você lê um conto clássico, todos os outros seguem a mesma estrutura, e você já sabe que começa de um jeito, tem um problema, se resolve e foram felizes para sempre. Então, quer dizer, como é que você sabe disso? Porque você já leu outros clássicos e você encontrou essa mesma representação. Então, na hora que você começar a ler esse texto, você tem que se fazer essa pergunta. Com que outros textos esse texto dialoga? Você vai ver que ele dialoga com histórias clássicas, mas ele também dialoga com histórias, com informações, com acontecimentos atuais. Tá? Por exemplo, você tem lá a questão que gira em torno das meninas da classe operária, que elas são operárias. As personagens aqui, elas não são ricas, elas são pobres, elas moram em favelas. Então você tem aí uma realidade atual. Não é a realidade do campo, de castelo, que você tem nos contos clássicos, não. Aqui você tem uma realidade de favela. Favela do Rio de Janeiro. Então, se você já leu alguma coisa ou assistiu alguma coisa sobre o Rio de Janeiro, você sabe como é a situação das favelas no Rio de Janeiro. Então, elas vivem num contexto daquele. Elas pegam lotação, ônibus lotado, homens se esfregando nelas, agarrando, aquela coisa toda. Então, aquela situação muito constrangedora. Então, você tem informações de textos, tá? da sua realidade, do seu contexto. Informações que você já viu de alguma forma em algum texto, certo? Então, isso, a riqueza do conto moderno, é você conseguir perceber as relações atuais que estão presentes ali dentro daquela história. Eu percebo o que tem de outros contos anteriores e eu percebo ali o que é que tem das relações sociais, contextuais, culturais, dos valores que passam pela sociedade e que estão ali impregnados nesse texto. Você se submeter a um patrão, o assédio, né, que existem em determinadas empresas. Assédio não é do tempo dos contos clássicos, não. Assédio é do nosso tempo, né? Assédio no trabalho, dentro da forma como é abordada dentro do texto, não é do tempo das histórias clássicas, não. Lá era outra coisa. Então, essas coisas estão presentes aí e fazem com que você tenha que trazer da sua cabeça a lembrança dessas leituras, dessas experiências de outros textos para você poder contextualizar e entender a história. Você precisa entender, é uma história muito interessante, ela é curta, é um conto, né? Ela é curta e você, às vezes, bola de rir de determinadas situações, né? E ver como é que ela se representa. Uma das características do conto clássico, do conto moderno, é que às vezes ele segue a mesma estrutura do clássico, outras vezes ele quebra a estrutura e não termina do mesmo jeito ou tem uma resolução diferente daquela que ocorre no clássico. Mas é muito interessante, é assim, uma riqueza que a gente precisa ler para você poder entender o mundo que está aí à sua volta. E que esse texto ele sirva para que você leia outros textos e você possa refletir em cima daquilo que você está recebendo. Outro exemplo, as propagandas que passam na televisão, as propagandas audiovisuais. Você está lá diante da televisão na sua casa e você vê que a televisão só que tem a propaganda. E você vê lá determinadas propagandas, propaganda de carro, de comida, disso, daquilo. Você tem, assim, uma pluralidade de textos audiovisuais voltados para a propaganda. Tá? Então, reflita sobre isso. Na hora que você estiver olhando para uma propaganda daquela,
não faça de imediato aquilo que ele está pedindo, né? Ele está vendendo o shampoo, você sai correndo, vai até a farmácia e compra o shampoo. Aí você não está refletindo. Tá? Você não está refletindo. Você está simplesmente sendo condicionado. E é o que muita gente faz, né? Tem gente que você encontra com a pessoa e ela tem a casa cheia de produto. Então, todo produto que aparece na televisão e diz que é bom, ela vai lá e compra. Tá? Então, ela tem assim, uma variedade de shampoo, de creme, de tudo, porque tudo que aparece e diz que é bom, ela vai lá e compra. Tá, mas ela não reflete em cima disso. Por que que é bom? Será que realmente é isso o que eles estão querendo passar? É isso? É a resposta que eles estão querendo a partir do que eles estão apresentando? Tá? Se é uma propaganda comercial, né? A propaganda comercial, ela visa de imediato o consumo. Ela não quer que você pense, ela quer que você vá lá e consuma. Porque isso aí é bom para ela. Mas será que é bom para você? É uma coisa que a gente tem que ver, né? A gente tem que refletir, tá? Até porque o ser humano, ele tem um princípio da racionalidade, né? É o que faz a diferença entre a condição de animal e de racional, tá? É essa distinção, né? Você ter esse princípio da racionalidade, de você se afastar dos instintos e você racionalizar para você poder agir. No momento em que você não faz isso, você está perdendo o princípio da racionalidade. Então, você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que articular para que você possa agir. Tá? Todos nós temos essa capacidade. Bom, então, a atividade 2, ela pede o seguinte, para você fazer a distinção entre tipologia e gênero textual. Quando você chegar lá na atividade 2, você já tem lido todos esses textos, você já tem assistido aos vídeos, tá? Você já tem lido todo esse material e você já tem essa capacidade de fazer a distinção entre as duas coisas. O que é uma tipologia textual e o que é um gênero textual. Tá? Classificar o texto lido quanto ao gênero e a tipologia textual predominante. Então, lá você já viu as tipologias textuais todas, porque elas não mudam, elas são as mesmas. As tipologias textuais que você passou a vida toda estudando na escola, elas não mudam, elas são fixas. Os gêneros textuais, eles são móveis, né? Eles podem mudar, mas a tipologia não. Então, o que é narrativa é narrativa. Então, aí você vai ter que classificar esse texto que você está lendo quanto ao gênero, o que é que ele é, as características desse gênero que lhe dão essa condição, e você vai ter que dizer qual é a tipologia textual predominante. Aqui você vai entender, você tem um texto lá dos capítulos que você leu da Inghedore, lá da Koch, e lá no último capítulo, quando você fala, no quinto capítulo, quando você fala dos gêneros textuais, ela fala dessa condição, da heterogeneidade tipológica. A heterogeneidade tipológica, o nome já está dizendo, é você ter tipologias diversificadas dentro de um mesmo gênero. Em todo texto, em todo gênero, gente, você tem mais de uma tipologia presente. O que acontece é que tem uma que se destaca, e é por ela se destacar que você classifica aquele texto como um texto narrativo, como um texto dissertativo, como um texto descritivo. Por que eu digo que ele é narrativo? Porque você tem a tipologia da narração predominante, né? Ali você tem um enredo, né? Você tem uma saga ali. Por que eu digo que a predominância desse texto é dissertativo? Porque ali você tem uma estrutura textual dissertativa argumentativa. Mas eu também posso ter narração, eu também posso ter descrição ali dentro, eu posso ter injunção ali dentro, tá? Eu posso ter as outras tipologias. Então, por isso que eu coloquei aqui, qual é a tipologia textual predominante. Tá? Então, não é qualquer uma delas. Você pode dizer, isso aqui tem 5 tipologias aqui dentro, mas eu quero saber qual é a que é predominante. Por que você disse que ela é a predominante? Por que é essa que você está destacando? E aí você apresenta a sua resposta. A terceira questão pede para você responder sobre o texto lido. Ele pede que você faça uma síntese do texto. Aqui você já deve ter lido o material que passa
lá da Sampaio, ele pede que você leia os textos, né? Você tem as apostilhas aqui, pronto, você tem a apostilha, na unidade tem a apostilha do livro do Baltazar, onde ele fala sobre determinados gêneros textuais. E aí você vai ter uma abordagem sobre o que é resumo, o que é síntese, qual é a diferença do resumo para o esquema, o que é um esquema, os tipos de resumo, o resumo que você faz para um artigo, qual é o resumo que você faz de uma leitura de texto. Existe uma certa diferença. Você está lendo um livro e a professora pede que você faça um resumo daquela leitura. É um tipo de resumo. E você vai apresentar um artigo num evento, eles pedem que você envie o resumo deste artigo. É outro tipo de resumo. Então, você vai ter contato, vai conhecer essas variadas espécies, vamos dizer assim, de resumo, que você normalmente escreve dependendo da situação. Aqui, eu estou pedindo que você faça uma pequena síntese desse texto, né? Você leu essa história toda, tá, resuma, faça uma síntese algo menor sobre esse texto, para que você tenha garantido a ideia de que, se alguém perguntar, você saber do que trata esse texto. Então, você vai fazer uma pequena síntese, é um texto pequeno sobre isso aí. Você leu, entendeu tudo, e aí, com suas palavras, você faz essa pequena síntese sobre a história. Tá? Só para você ter isso como registro. Agora, tem que ter informações relevantes do texto que você leu. Bom, na letra B, no texto, que aspectos mais lhe chamaram a atenção? As personagens, as ações das personagens, a linguagem das personagens, outros. Pode ser outros, eu simplesmente coloquei esses aí para você ter uma ideia, mas podem ser outras coisas. E aí você vai comentar. Por que isso aí mais lhe chamou a atenção? Por que isso aí se destacou para você? Por que você acha que isso é importante dentro do texto, dentro da história? Então, o que foi que lhe chamou a atenção? Tá? Determinadas decisões, determinados posicionamentos, determinadas ações de personagens, determinadas como é que diz, consequências de algumas coisas. Então, o que foi que lhe chamou a atenção dentro desse texto? Por que isso aí despertou a sua atenção? E aí você vai explicar. Tá? É seu isso aí. Não tem como você pegar do outro, porque vai despertar a sua atenção, não é do colega. É a sua atenção que foi provocada aí. Então, é isso que eu tenho que responder. Tá? A sua atenção e não a do colega. Então, o que foi que chamou a atenção? A C. A interpretação do texto pressupõe que o leitor tenha conhecimento prévio de outros textos. Quais são? É aquela questão, né? Então, esse texto, ele pressupõe informações de outros textos. Quais são esses textos? Tá? Que outros textos lembram essa história que você está lendo? Entendeu? Aí vem, de forma resumida, o mínimo de 2 e máximo de 3 parágrafos, apresente a sua interpretação do texto. E aqui vem aquilo que a gente já falou na primeira aula. A compreensão do texto é quando você identifica aquilo que o texto está mostrando para você. A interpretação do texto é quando você identifica aquilo que você acha que o texto está lhe dizendo. Então, aquilo que você acha que está subentendido ali. A lição que o texto quer lhe passar. Entendeu? A reflexão que o texto quer provocar em você. Então, o que foi que você entendeu disso aí? O que é que o texto está abordando? Qual é a temática desse texto? Qual é a abordagem que ele está fazendo? Então, é aí onde você vai apresentar a sua interpretação, o seu entendimento, a partir dessa história. Essa história, ela quer me passar uma lição de vida? Tá? Que lição ela quer passar para a gente? O que é que ela nos ensina? O que é que esse texto nos ensina? Aí o que corresponde à sua interpretação. Entendeu? Não é só você dizer assim, o texto quer dizer que quem mora na favela tem que andar em lotação. Você não precisa de texto não, que muita gente sabe disso. Muita gente que anda de ônibus, que pega esses ônibus lotados aqui na nossa cidade, sabe disso. Às vezes, quando você está lendo esse texto, até
você pode se identificar com as duas moças, digo, é parecido comigo. Para ir para a universidade eu tenho que sair de casa 4 horas da manhã para pegar 2 ônibus. E agora, com essas conexões que fizeram na cidade, é que a coisa ficou pior. Então, às vezes, você termina se identificando de alguma forma com as realidades que são reportadas dentro da história. Então, qual é a sua interpretação do texto? O que é que você entendeu aí dessa história? A letra E, o texto ele se enquadra na categoria de conto clássico ou de conto moderno. A gente já falou sobre isso. Pense sobre o assunto aí e apresente a sua resposta. Não é, gente, resposta articulada. Não é só você dizer que sim e você dizer que não. As respostas subjetivas, elas têm um valor maior na argumentação que você usa. A subjetiva não é só para você dizer que concordo, discordo, é sim ou não, é verdade ou falso. Não é isso. Isso aí é o que menos importa. O que importa numa questão subjetiva é a sua argumentação. É a sua argumentação que tem peso, é como você articula essa argumentação. Qual é a lógica dentro da sua argumentação? Às vezes você dá uma resposta e diz assim, você concorda com isso? Sim, tá. Por quê? Não, porque é desse jeito mesmo. Isso não é argumento. Nunca foi. Isso mostra que você não tem posicionamento diante da situação, você não tem leitura. A quarta, trabalhando com as tipologias textuais. Segundo o texto da Koch, a heterogeneidade tipológica é a presença de mais de uma tipologia textual dentro do gênero. Assim, você vai destacar do texto lido 2 trechos que representem cada tipologia, a descritiva, a narrativa e a argumentativa. É só o que tem dentro desse texto. É você pegar um trecho e você dizer que ali representa a tipologia narrativa. Por que é narrativa? Ali representa a tipologia descritiva. Por que é? Por que é argumentativa? É você pegar o trecho, você coloca lá, aí você usa Ctrl+C, Ctrl+V. E depois você diz por que isso aí é narrativo e por que isso aí é descritivo ou argumentativo. Olha, eu peguei aqui 2 exemplos. É para você colocar aí. Eu botei a página, você tem que botar a página, que é para o tutor saber de onde foi que você tirou isso aí, senão ele não vai saber. Tá? Então, você tem que botar a página lá. É até melhor que você coloque o parágrafo, né, se for possível. Né, se você tira um que é do discurso indireto, tem como você botar o parágrafo. Aí você refaz um recorte, tira um pedaço do texto. Eu peguei esse aqui, da página 12. O balanço do ônibus, a conversa foi arrefecendo e o cansaço foi tomando conta das 2 meninas. Simone, sentada junto à janela, encostou a cabeça na carroceria do ônibus, exausta. As 2 precisavam encontrar força em algum lugar para enfrentar a noite de aulas sem adormecer sobre o caderno. Aqui você vai ter uma tipologia descritiva, tá? Que ele está mostrando uma situação, é um momento, tá? Ali em que você não tem uma sequência temporal. Tá? Então, é aquele momento estático ali, aquele momento mesmo, e que você caracteriza isso aí, você vai ter uma tipologia. É diferente dessa daqui. Quando você pega essa daqui, passava das 6 e o ônibus ia lotado, como sempre. Mas, por uma sorte que acontecia pela primeira vez naquele ano, Caroline e Simone tinham conseguido lugar para se sentar. Então, aqui ele já está falando no tempo, né? Você já tem uma ação que ela está tendo continuidade, né? Passava das 6 e o ônibus ia lotado como sempre. Então, quer dizer o quê? Você tem uma ação que começou e ela continua. Então, ela tem uma continuidade. E aí você vai ter uma representação de uma outra tipologia, tá? E isso aí é o que você tem que fazer aqui. Você precisa tirar pedaços que representem as tipologias, e você vai dizer qual é a tipologia que está sendo representada ali e por que é aquela tipologia, certo? Esses 2 exemplos aqui não valem. Tá? Esses aí, se botarem tutores, pode cortar e dizer que está errado. Pode dizer logo que está errado. Né? Você vai ter que achar o seu pedaço lá dentro do texto e colocar na sua resposta. Bom, depois, dando continuidade, você tem esse texto aqui. Esse texto, ele lembra que outros textos para vocês?
Que outros textos ele lembra para vocês isso aqui? Foi que vocês já viram algo parecido? Alguma coisa desse texto que vocês já viram em outros textos? Muito bem, Júlia. A Júlia botou que é a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Quer dizer, todos nós conhecemos a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, isso aí é um conhecimento que é social, faz parte da nossa história. Tá? E você já teve, ao longo da nossa história, você já teve várias representações da Chapeuzinho Vermelho. Você tem Chapeuzinho Vermelho moderno, Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho disso, Chapeuzinho daquilo. Você já teve versões para o cinema, a Garota da Capa Vermelha. Você já teve várias escritas em torno do ícone Chapeuzinho Vermelho. Tá? E aqui você tem uma outra representação. E aqui você tem aquela ideia que a gente conhece da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo sabe que a Chapeuzinho Vermelho vai para a floresta visitar a avó. E ela vai de chapéu vermelho e leva a cesta de lanche para visitar a avó. E isso aí é senso comum dentro do enredo. Bom, mas aqui você tem uma Chapeuzinho Vermelho que está numa floresta que não tem floresta. Então, o que é isso aí? E você tem os elementos que você tem que observar. Você tem que observar a personagem, o que ela faz, você tem que observar a cor, os elementos que constituem isso aqui. A frase, você não quer contar essa história para seu filho, quer? Tá? Então, a pergunta dele está relacionada para que história? Qual é a história que ele não quer que você conte para seus filhos? A história da Chapeuzinho Vermelho, a original? Não, né? Ele não quer que você conte para os seus filhos essa história aqui, essa história de desmatamento. Tá? É a mesma coisa que você vê o tempo todo aí na televisão, e agora, mais ainda, você tem lutas ferrenhas aí em torno da questão ambiental. A pergunta está direcionada porque ela não quer que você um dia tenha que chegar para o seu filho, você, leitor, chegue para o seu filho e diga para o seu filho por que a gente não tem mais nenhuma árvore na face da terra. Por que a gente vai estar respirando um ar poluído? Por que nós não temos árvores na terra? Elas nasceram. Tá? A natureza deu possibilidade para que elas nascessem. Agora, por que elas não continuam? Tá? Quem foi que barrou o crescimento, tá? E a longevidade delas? Não foi a natureza. Então, é isso que não se quer que seja contado para os seus filhos. E aí você tem que ver outros elementos. E aqui diz assim: ajude a gente a combater o desmatamento da Amazônia. Tá? Fique sócio do Greenpeace. Então, aqui você já tem um outro elemento, tem os telefones, contato, tudo aqui. Você já tem uma empresa, Greenpeace, tá? E é a Greenpeace que está articulando esse texto aqui. E aí vem as perguntas, né, que você tem que ver. Uma coisa, quando você vê isso aqui, como é que ele diz? Fique sócio do Greenpeace. Aí você se pergunta, o que é Greenpeace? Se você nunca leu nada sobre o Greenpeace, já está passando da hora de saber o que é, né? Vai para o titio Google, que ele ajuda até quem não precisa, né? E quem não merece. E as pessoas que merecem, esses é que ele ajuda mesmo. Então, vá para o titio Google, tá? E procure saber, tá? o que é a ideia, o que é a empresa, tá? Qual é a ideia do Greenpeace, né? No mundo, não é só no Brasil. Tá? Quem sabe você não se torna um dos adeptos do Greenpeace, né? Então, aí você tem os elementos que você tem que ver. E aí vem as perguntas. Qual é o gênero do texto? E aí você vai ter que dizer, isso aí é uma notícia? Isso aí é uma charge? Isso aí é uma propaganda? O que é que isso aí é? Qual é o gênero? Em que pistas textuais você baseou sua resposta? O que foi que você olhou lá no texto para você poder dizer que esse texto é isso? O gênero é esse? Então, tem que saber em que foi que você se baseou. Outra, o texto ele dialoga com qual texto? Então, será que é só o texto da Chapeuzinho Vermelho que ele dialoga? Tá? Muito bem, o Hércules está dizendo aqui que é uma propaganda. Muito bem, aqui vai ser uma propaganda. Essa propaganda aí, ela vai ser uma propaganda comercial ou ideológica? Ela está vendendo um produto ou ela está vendendo uma ideia? É o que está sendo perguntado aqui. O que é que o Greenpeace está vendendo? Ele está vendendo um produto ou ele está vendendo uma ideia? Tá? Então, aqui você tem uma ideia, tá? É uma ideia, isso, é uma propaganda ideológica.
Ele não está vendendo shampoo, ele não está vendendo condicionador, não está vendendo panela de pressão, não. Tá? Ele não quer que você compre isso aí, não. Ele quer que você adote uma causa e você lute por ela. Então aí você tem uma propaganda ideológica. Então por que eu digo que é uma propaganda? Então qual é a funcionalidade da propaganda? O gênero propaganda. Isso que você tem que saber. O gênero textual, gente, ele é classificado pela funcionalidade dele. Tá? A charge, ela tem uma função. A tirinha, ela tem uma função. O conto, ele tem uma função. A notícia tem uma função. O bilhete que você deixa lá na porta da geladeira, ele tem uma função. Entendeu? O seminário que você vai fazer na sala de aula, ele tem uma função. Não é simplesmente para você tirar foto e fazer selfie, não. O seminário, ele tem uma função acadêmica. E você tem que se portar como tal diante dessa função acadêmica. Tá? Então, os gêneros textuais, eles têm uma função. E é essa função que lhe dá características específicas e que lhe dá uma nomeação. Então, eu olho para esse texto, então eu sei que isso aqui é uma propaganda, que isso aqui é uma charge, que isso aqui é uma tirinha, que isso aqui é um ensaio, é um artigo, é um TCC e por aí vai. Por quê? Porque você identifica a funcionalidade. E eu identifico isso pelos elementos, pelas pistas textuais, tá? Que constituem o contexto, o entorno, tá? Dessa representação. Então, todo texto ele tem que ser lido e pensado dessa forma. Quando alguém manda um texto para você, aí você diz, aí você recebe uma correspondência pelo correio. Quando você abre, você tem que saber que texto você recebeu. Aí você abre e diz assim, isso aqui é um requerimento. Tá. Não, isso aqui é uma carta-resposta para alguma coisa que eu fiz. Isso aqui é uma petição que estão me enviando para alguma coisa. Isso aqui é um processo judicial. Então, eu tenho que saber, é um boleto, tá? Quando a gente deve, a gente já fica apreensiva, está chegando o boleto. Então, o boleto também é um gênero textual. Tá? Então, é a função que vai fazer você nomear. E na hora que você nomeia, você se baseia em alguns elementos que são característicos daquela função. Certo? Então, quando a gente recebe esse gênero aí, a gente não quer receber, né? Esse gênero chamado boleto é assim a sombra de muita gente, né? Mas a gente às vezes recebe, né? E aí a gente tem que dar conta dele. É um gênero, certo? Então você tem que responder isso aí dessa propaganda. E se você fizer isso dessa propaganda, gente, como é que eu faço para aprender isso? Gente, bote na sua cabeça que professor, ele abre a porta para você. Quem constrói o seu conhecimento é você. Não é professor, não. Você tem ao longo da sua vida acadêmica professores que você diz que são bons e professores que você diz que não são. Você tem ao longo da sua vida acadêmica tutores que você diz assim, meu tutor é a maravilha do mundo, né? É o manjado Deus. E você tem aquele outro que você diz, meu tutor não presta para nada. Se não existisse, já era de bom tamanho. Não é isso que faz de você, tá? Um bom leitor, um bom produtor de texto, um bom profissional. Quem se constrói nessas características é você, porque isso aí precisa que você desenvolva as habilidades. Os professores, eles abrem a porta para você, mas é você que vai escolher qual é a trilha que está diante de você que você vai seguir. Tá? E isso aí demanda trabalho, dedicação, empenho, luta, busca, construção, fazer, refazer, errar, acertar, construir, dar um passo para frente, dar dois para trás, dar outro de novo, persistir, tá? Até você chegar e ter um resultado, tá, de qualidade. Precisa de muita coisa e você é o senhor do seu saber, é o senhor da sua formação. Se você não quer se formar em nada, não tem santo Deus, Jesus que desça à terra, que vai fazer isso, não. É você que tem que fazer. Deus lhe dá todas as condições para você ser uma pessoa sadia, para você ter todas as funcionalidades do que o ser humano precisa. Do mesmo jeito que ele dá para você, ele dá para todo mundo, né? Agora, se você vai usar isso ou não, e como vai usar, aí é outra questão. Então, não fique se confiando só em professor, não fique se confiando só em tutor. Faça o seu caminho.
Se você tem uma pedra ali que você não consegue passar por cima, e ela está emperrando, aí você corre e pede ajuda. Tá? Ou se você não sabe que existem determinadas possibilidades, você pede ajuda para alguém. Qual seria o direcionamento, por onde eu poderia ir, tá? Que referências eu poderia adquirir, tá? Que eu poderia ler. Então, o professor, ele lhe orienta ao longo da sua vida acadêmica. Tá? Mas se você não quiser construir, não quiser fazer, aí fica difícil. Até você chegar no TCC. Às vezes a gente chega no final do curso, o aluno tá lá, vai para a orientação, aí chega na minha sala e diz assim, aí eu digo, tá, cadê seu projeto? Não, eu ainda não fiz. E o que é que está faltando? Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer. Tá, e eu que sei. Não, mas eu vim aqui para você me dizer, como é que eu vou lhe dizer o que é que você vai fazer se eu não sei o que é que... Não tem como, criatura. É você que tem que perceber isso aí. Não tem como você chegar lá e dizer, olha, gostei da sua cara, é por isso que você vai trabalhar esse tema. Não funciona desse jeito. É você que tem que ter a ideia, partir de você, para que o professor possa lhe ajudar. Tá? Aí sim, você resolve a sua vida e o trabalho se torna execuível. Sexta questão. Faça uma descrição objetiva e uma subjetiva da cena retratada no texto. Tá? Esse texto aí, da Chapeuzinho. Então, você vai fazer uma descrição objetiva. E aí você já deve ter visto, nas suas leituras, tá, essa distinção entre a descrição objetiva e a subjetiva. E mais uma vez, gente, descrição objetiva é aquela que na hora que você faz para uma pessoa, ela constrói a imagem na cabeça. A subjetiva é aquela que é feita a partir das impressões que você tem de alguém. Por exemplo, se a pessoa pede que você faça uma descrição objetiva e uma subjetiva de uma determinada pessoa, aí você chega para alguém e diz assim, olha, eu conheci uma pessoa, aí, será que você conhece? Aí a pessoa diz, como é que ela é? Aí você tem que dizer exatamente como é que ela é, porque na hora que você diz, a pessoa do outro lado, ela fica tentando imaginar aquela figura na cabeça. Ah, eu já sei, já encontrei com essa pessoa, lugar tal, ela é assim, assim, assim. Por quê? Porque a descrição, ela é objetiva. Agora, se você quer descrever uma pessoa magra e vai dizer que ela é gorda, essa descrição não vai funcionar nunca. Tá? A descrição, ela serve para você identificar um elemento, ela serve para você tirar a ambiguidade de uma informação, ela serve para clarear uma determinada, ajudar o desenvolvimento de uma ideia. A descrição, ela tem um papel muito importante dentro de um texto, mas é muito mesmo. Tá? A subjetiva é como você percebe a pessoa. Aí você chega para o seu colega e diz, olha, hoje lá na universidade eu conheci uma pessoa que é intragável. Intragável, se você diz que alguém é intragável, como é que eu vou construir essa imagem na minha cabeça? Não tem como. Porque eu posso conhecer a mesma pessoa e para mim ela ser assim a pessoa mais maravilhosa do mundo. Já para você, não é. Então a descrição subjetiva é como você percebe a situação. A situação é complicada, ela é tensa, ela é boa, não é. Então é como você sente aquela situação. Então é isso que você tem que fazer do texto. Olhe para o texto e faça uma descrição objetiva, como se você estivesse descrevendo com uma pessoa que não está vendo o texto. Tá? É uma outra situação bem prática. Né? Imagine que você tem um colega que ele é cego. Aí ele vai fazer essa tarefa. E ele chega lá para você e diz, fulano, tem essa questão que tem uma propaganda e eu tenho que descrever essa propaganda. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo ver? Como é que eu vou fazer essa descrição? E aí você, para ajudar o seu colega, você vai lá fazer uma descrição objetiva dessa imagem para que ele tenha uma ideia do que o texto está representando. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer nessa questão. A sétima, ele pede para você desenvolver um texto dissertativo argumentativo sobre essa temática, a temática desse texto. Leia outros textos divulgados na internet sobre o assunto e escolha sua tese
faça seu planejamento e desenvolva a sua ideia, mínimo de 15 linhas e máximo de 30. Então, do mesmo jeito que você fez lá no texto do ENAD, você vai fazer aqui. Você vai falar sobre a temática que é abordada nesse texto aí que você leu da Chapeuzinho. Qual é a temática? A temática é essa. Vá lá para a internet, procure outros textos que falem sobre o assunto. Reportagens, notícias televisivas, telejornais, seja o que for. Leia algumas informações sobre isso. Aí sim, escolha a sua tese. Você vai falar sobre o que dentro deste assunto. E aí você vai desenvolver o seu texto, tá? Dissertativo argumentativo, certo? Dentro dessa estrutura. Quais são os critérios para que o tutor veja seu texto? Você vai ter o desenvolvimento mínimo de linha, né? Então, o seu texto tem que ter no mínimo 15 linhas. Tá? Atendimento à temática, né? Você tem que fazer um texto que fale da mesma temática do texto. Né? Tá? Você não vai fazer o texto falando de outra temática, né? Você não vai fazer um texto aí falando das eleições, as eleições do país, porque o texto não fala sobre eleição. Então, eu não vou poder fazer um texto sobre eleição. Porque na hora que o tutor abrir seu texto e ele perceber que você está falando sobre as eleições, ele vai cortar a sua questão, porque a temática não é essa. Argumentos fundamentados e coerentes com a ideia central do seu texto. Então, você tem lá a sua temática. Né? Você vai falar sobre o que desse texto? As soluções para isso, as causas de... Então, você vai falar sobre o quê? E os argumentos, eles atendem isso aí? Aí vem mais uma vez a progressão textual, a coerência entre as ideias, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, aqui introdução, desenvolvimento e conclusão, e a correção gramatical. O tutor vai corrigir essa questão seguindo esses critérios, para poder dizer se seu texto está de acordo ou não com o que é solicitado. Essa é a perspectiva do texto. Então, é isso que você tem que fazer nessa questão. Então, como você percebe, essa atividade, ela é longa, essa atividade demanda de você um certo tempo, demanda de você conhecimento, demanda reflexão, demanda a tomada de posição, escolhas, seleção de temáticas, de ideia, articulação, para você poder desenvolver as suas respostas. Em todos eles você tem que escrever. Tá? São questões que você tem que desenvolver a argumentação. Então, não é só botar sim ou não. Todas elas você tem que falar. Todas elas você tem que mostrar a sua cara, para a gente poder saber se isso aí contempla o que é solicitado. Bom, faça as suas conexões. Eu coloquei isso aqui, gente, para lembrar para vocês o seguinte. Como você está numa disciplina de leitura e produção textual, uma coisa que é interessante, e o titio Google lhe ajuda também, é você, quando você lê a referência de um texto, você poder visitar esses textos na internet, você conhecer alguma coisa, pelo menos saber, tá, o livro. Esse autor aqui escreveu um livro, entra na internet, vê a capa desse livro, vê a síntese desse livro, vê a resenha desse livro, para saber do que trata. Você tem que conhecer os professores da área, os autores da área, para você, quando você for falar em um seminário, falar em alguma coisa, você não está usando o nome errado dos professores. Ou o texto é de uma autora e você está dizendo que é de um autor. Tá? Muita gente, às vezes, confunde o nome da Inguedore. Né? Quando você vai falar sobre os textos da Koch, tem gente que pensa que Koch é um homem. E Koch não era um homem. Tá? A Inguedore é essa pessoa maravilhosa, assim, profissional de mão cheia. Assim, é uma coisa assim, não tem comparação. Tá? E ela já faleceu, mas a Inguedore, se você entrar no Google, você vai ver a quantidade enorme de livros que a Inguedore já publicou. E os estudos da área da linguística, da leitura e da produção textual, esses estudos começaram há muito tempo, tá? Justamente a partir dela e a partir do professor Marcos. Eles trouxeram para o Brasil essa ideia.
E a partir daí eles começaram a fazer pesquisa, estudos, começaram a escrever, começaram a defender teorias em torno disso aí e conseguiram adeptos para essa causa. Mais pessoas entraram no processo e eles conseguiram fazer assim, uma rede de conexões enorme. Você tem aqui a professora Elias. Então, esse livro que vocês leram aí, Ler e Compreender o Sentido do Texto, ele foi escrito pelas duas. Você tem a Ingedore, que é a mais velha, e você tem a professora Elias, que é uma professora atuante, que é professora da Universidade Federal do Ceará. Então, é uma pessoa que está aí na vigência. Infelizmente, a professora Ingedore faleceu. Tá? Assim, foi uma perda muito grande para a academia, mas ela não está mais entre nós. Mas a professora Elias, ela ainda está. E as duas tiveram essa parceria aí durante muito tempo em relação a isso. Então, ler e compreender os sentidos foi feito pelas duas, e do mesmo jeito, escrever e argumentar é outro livro, assim, que se você tem interesse em desenvolver a sua argumentação, esse livro, ele é um livro de cabeceira. É aquele que você lê de capa a capa, né? Você passa por toda a articulação, tá? É um livro, assim, que elas duas desenvolveram também. E ele ajuda nesse processo da escrita, da argumentação. Tá? O Ler e Compreender, ele ajuda mais na questão do conhecimento que você tem que adquirir como aluno. Você se constituir como leitor, você se constituir como profissional, conhecedor e proficiente nessa área. O escrever e argumentar, ele ajuda muito na questão da escrita. Se você quer escrever, como argumentar, como desenvolver, como potencializar a sua argumentação. São livros bons. Tem esse aqui, que foi um livro que foi feito, onde vários autores escreveram um artigo, e ele é uma coletânea, é enorme, mas foi uma homenagem que eles fizeram à professora Ingedore. Então, é assim, tive a felicidade de conhecê-la, tive a felicidade de estar com ela quando da minha dissertação de mestrado, e é, assim, uma contribuição valiosa para a academia. Então, se você não leu nenhum livro da professora Ingedore, você está perdendo. Tá? Enquanto acadêmico, tá? Enquanto proficiente. Então, leia, porque é muito interessante. Ele lhe ajuda no processamento da leitura e da escrita. O outro que eu peguei, esse é o professor Marcus. Também tive a felicidade de conhecê-lo, estudar com ele, pagar a disciplina com ele no processo do mestrado, né? Era outra contribuição, assim, os dois começaram, iniciaram esses estudos na área da linguística textual aqui no Brasil. Faleceu também. Foi outra perda, assim, enorme para a academia. Mas se você nunca leu nenhum livro do Marcus, você está perdendo. Caia abaixo, desça do salto, vá ler, porque são textos, assim, que trazem uma contribuição, um conhecimento muito grande para a gente. Então, se você é da área da licenciatura, você tem que saber exatamente o que você quer. Tá? Se você vai trabalhar com o ensino, com a pesquisa, você tem que... Não é que você vai se tornar especialista, mas pelo menos você tem que saber quem é a criatura. Então, quando alguém falar para vocês sobre Marcus, eu sei, a Marcus já falou sobre isso, já escreveu, pesquisou, fez isso, fez aquilo. Então, falar da professora Ingedore, eu sei quem é Ingedore, eu já li alguma coisa dela, eu sei o que ela escreveu, eu sei o que ela trabalhava. Então, são essas informações, e assim você faz dos demais textos, não só da área de português, mas também da área de inglês, que é a área de vocês. Tá? Veja quem são os autores que abarcam, que falam sobre a linguística aplicada, que ela é mais direcionada para a aprendizagem das línguas estrangeiras. Então, quem são os autores, quem são os bambambam dessa área? Então, investigue, veja quem foi, assista um vídeo, uma entrevista, alguma coisa para você conhecer. Você precisa conhecer. A outra coisa... Leia. Gente, ler, não é só ler esse texto que a professora botou na plataforma para vocês. Você lê o tempo todo, a sua vida ela se constrói em cima da leitura, a partir da leitura e pela leitura. Por isso que você tem que ser um leitor ativo. Tá?
você está lendo o tempo todo. Então, a gente lê hoje mais os textos audiovisuais do que simplesmente os textos impressos. Hoje, se tem a possibilidade de pegar um texto impresso e transformar num texto audiovisual. Por exemplo, você tem aí o cinema que pega uma obra literária e transforma num filme. Então, você tem a mesma história, que nem eu mostrei lá no começo do Mulato, né? Você tem a mesma história, só que você tem a história antiga sendo contada pelo viés, né, de um leitor. A forma como a pessoa entendeu, como a pessoa percebeu aquela leitura, ela constrói o texto e ela produz um texto audiovisual sobre aquilo ali. Então, se você é adepto, aqui, ó, eu botei aqui uma imagem para você ter uma ideia. Se você procurar no Google Descobrindo os Clássicos, você vai ver toda a coleção de contos modernos que fazem alusão ou que se apropriam de alguma parte do texto clássico. Você tem 10 dias de cortiço aqui, que vai falar exatamente sobre é uma história moderna, mas ele trabalha com o texto cortiço. Você tem o Sertão Vai Virar Mar, que ele trabalha com a história de Canudos. Então, são textos, assim, modernos, uma linguagem boa, histórias divertidas, tem histórias, assim, que a gente bola de rir. E você tem ali dentro os textos clássicos. Então, se eu não gosto de ler clássicos, tá? Se eu não gosto, eu acho difícil, é complicado, não sei o que, pois leia as histórias, os contos modernos. Procure contos modernos, procure em livraria se você tiver oportunidade, procure na internet se você tiver oportunidade, para que você possa acessar. Não só esses, né? Isso aqui eu peguei como um exemplo, para poder mostrar para vocês. Se você gosta de filmes, né? Aí não, meu amigo, aqui o céu é o limite, né? Para você fazer leituras assim abrangentes, né? Se você gosta de trabalhar com os textos audiovisuais. Então, eu posso fazer leitura dos filmes e posso fazer leitura das propagandas audiovisuais, aquelas propagandas que passam na internet, que passam na televisão. Então, você pode fazer leitura desse material. Não só assistir, porque você tem que assumir 2 papéis. Você, enquanto os textos audiovisuais, em um momento você é espectador, tá? Você está lá recebendo a história, sorrindo, torcendo, chorando. Se você assiste como eu era antes de você, você chora até não querer mais. Então, se você assiste O Senhor dos Anéis, você vibra, torce, briga junto com os personagens. Então, aí você é espectador. Quando você passa esse momento de espectador, aí você vai ser leitor. Então, o que esse texto aqui quer me passar? Quando você assiste uma história dessa daqui, tá? O que ele quer passar para você, leitor? Qual é a lição de vida que ele quer passar para você? E assim você tem aí, tá? O cinema, ele está cheio desse material. Basta você ir atrás, você selecionar e você ler. Leia as possibilidades, gente. Trabalhar com texto visual é você trabalhar as possibilidades, porque você está mexendo com linguagens diferentes. Você mexe com a imagem, você mexe com a fotografia, com a música, você mexe com a cor, tá? Você mexe com o movimento, com o enquadramento da câmera. Tá? Por que a câmera foca no rosto da pessoa, por que ela foca de longe, por que ela foca de perto, de baixo, de cima. Tudo isso aí é pertinente para que você construa a ideia que o texto quer passar. É como se o texto estivesse dizendo assim, olha, presta atenção nisso aqui. Olha para esse lado, vê o movimento, vê a representação geral. Aí ela abre a câmera, olha como eles estão se organizando, vê como é que ele reage a um determinado problema. Então, a câmera, ela conversa com o leitor. E você precisa desenvolver esse exercício para você entender essas modalidades de texto. E hoje, mais do que nunca, você trabalhar com a leitura na escola, é você trabalhar com o texto multimodal, que é esse texto das múltiplas linguagens. Porque se você só trabalha com texto impresso, você já caducou. Tá? E os alunos vão dizer que você é dinossauro. Você é do tempo do dinossauro, tá? Que você usava ainda só o papel madeira, que você só fazia cartaz no papel madeira, que você só usava os giz.
quando hoje você tem recursos e ferramentas mais à frente e que você pode usar para você ter o mesmo efeito que você tinha lá atrás. Tá? Se você for colocar para o aluno, diz, mas é a mesma coisa, tem o mesmo resultado. Só que os alunos da atualidade, eles têm uma percepção diferente, né, de alguns professores. E se você não está usando as ferramentas atuais, para eles você é uma pessoa ultrapassada. Então, veja isso, como é que vocês vão atuar na sala de aula, como é que vocês, principalmente vocês que são da área da língua estrangeira, vocês vão trabalhar com a língua estrangeira. Você vai para a escola ser um professor de inglês, se você entrar pela licenciatura, então, a princípio você vai trabalhar com a língua inglesa, então você vai precisar usar muito disso, da rede, das conexões, das ferramentas digitais, para você desenvolver bem o seu papel enquanto profissional. Você não vai ensinar inglês para as pessoas se você não usa as ferramentas, pelo menos para ele exercitar as habilidades do inglês, que é o que a gente vai falar no curso de extensão. Como é que você trabalha as 4 habilidades e como é que você usa as ferramentas para você trabalhar as 4 habilidades. Então, é um exercício, uma necessidade da formação de vocês. Né? Você trabalhar com a língua estrangeira requer tudo isso. Você desenvolver a habilidade para ouvir, você desenvolver a habilidade do falar, desenvolver a habilidade para ler e desenvolver a habilidade para escrever. Você tem como meta ser um bom profissional. E para você ser um bom profissional, você tem que ter pano para as mangas. Senão, você vai ser derrotado no percurso. Então, vamos ver se você consegue resolver essa questão. O material de leitura, né? Então, tem aí na plataforma de vocês, você tem assim, um leque de possibilidades de textos, de vídeos, para que vocês leiam, para que vocês reflitam, para que vocês exercitem, respondam os fóruns e vocês respondam às atividades. Ao longo desse processo, eu tenho certeza que os tutores de vocês já leram tudo isso. Vocês é que estão atrasados. Porque os tutores já leram tudo, eles já estão aí atenados, já estão afiados. Está faltando vocês acompanhá-los. Então, é a sua vez agora. Acesse o seu material, leia seus textos, leia seus vídeos, converse com o seu tutor, porque ele vai ter toda a condição de interagir com você com relação a esse material. Tá? Porque ele já fez isso, está faltando você fazer. Tá? Porque os tutores aqui, meu filho, eles correm. Né? Todo mundo faz o seu papel, então você tem também que fazer o seu papel. E se for alguma coisa que vocês não consigam chegar a um denominador, aí ele entra em contato comigo, não tem problema. E a gente discute, tira as dúvidas, resolve. Nós estamos aqui para trabalhar, tá? Num todo, num conjunto. Tá? E nós só temos resultado positivo se o conjunto funcionar. Se o conjunto quebrar, nós não teremos resultado positivo. Tá? Precisa que isso funcione. Para funcionar, é preciso que todo o conjunto funcione. Não tem essa história de dizer, eu vou ficar para depois, eu vou fazer... Não, não é depois. É todo mundo ali, correndo juntos. Porque senão você vai ser massacrado pela multidão. Então, una forças, esforços, faça a sua programação, acesse o seu material, tá? E faça o seu trabalho. No final, você vai ter que fazer um portfólio. Então, à medida que você for lendo os textos, você já vai fazendo os seus registros. Para quando você chegar ao momento de registrar, de construir o portfólio, você já ter os esquemas, você já tem os resumos, você já tem as sínteses de todo o material que você já leu. Aí, meu amigo, é só você sentar e elaborar o texto. Agora, se você não tem nada construído, se você não tem nada guardado, aí você vai ter que ler tudo de novo, aí haja tempo, haja tempo. E eu tenho certeza que vocês são espertos. Então, você tem que saber ganhar tempo, senão você vai se prejudicar. Tá? Referências, elas estão no plano da disciplina, na plataforma, e elas estão também no plano de trabalho de vocês. Né? Os textos que precisam ser lidos e os vídeos que precisam ser assistidos. E aqui a gente finaliza. Agora é a hora de vocês.
Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, agora é a sua vez. Edilânia, eu fiz essa organização, mas em cima das atividades do que precisa ser lido. Tá? Eu não fiz o conteúdo porque vocês têm os slides na plataforma e vocês já têm os textos, né? Então eu achei melhor olhar pelas atividades, né? Porque pode ser que alguém tenha dificuldade, não entenda, e aí eu fiz pelas atividades, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, nós ainda temos a previsão de um outro encontro. Seria o momento de a gente pontuar isso aí para o nosso próximo encontro. Eu acho que é dia 20 o nosso próximo encontro, se eu não estiver enganada. Então seria a hora de que, se você for ler algum texto, assistir algum vídeo, você tiver alguma dúvida, algum questionamento, de vocês colocarem isso aí para mim, colocar para o tutor de vocês, para que a gente possa organizar o material para o nosso próximo encontro. E aí a gente tira todas as dúvidas que tiverem. Porque como muitos de vocês ainda não leram esse material, né, aí eu estou falando, mas você não sabe realmente se vai ter, não vai ter. Então é o momento agora de você ler, acessar, e se tiver alguma dúvida, não entender algum texto, achou muito complicado, você diz que aí no nosso próximo encontro a gente tira essas dúvidas, resolve esse problema. Tá? Eu preciso saber, né? Porque senão eu vou achar que está tudo bem, né? E aí, como é que a gente resolve? Tá? Então, mais alguma pergunta? Agradeço, Edilânia. Muito bom, Júlia. Espero que todos vocês tenham compreendido, né, tenham conseguido esse alcance. Mais uma vez, peço que divulguem para os colegas de vocês o curso, né, para aqueles que puderem participar, que puderem se inscrever, para que a gente possa ter, assim, uma produção muito boa, né, e uma representação, né. Nós teremos oficinas, mesas redondas, vocês vão produzir vídeos, né, vão gravar vídeo aqui, todo mundo vai ser artista da Globo, vai concorrer a um papel na Globo aí, né, com sua produção, todo mundo aqui agora vai ser ator e atriz, né, vai ser assim um negócio assim, vai todo mundo se mostrar, vai todo mundo aparecer, né. Aqui é um negócio que todo mundo vai aparecer, de um jeito ou de outro você vai aparecer. E aí você vai ser cantor, né, você vai gravar podcast, então assim, são várias emoções aí para todo mundo, né? E aqueles que puderem, né, participar, porque quem não puder também não adianta fazer, que você não vai fazer nada, né? Mas se você tiver disponibilidade e quiser, a oportunidade está aí, batendo na sua porta.